Espanha campeã do mundo ontem, mas esse jogo aí foi entregue de mão beijada pela Argentina, principalmente em relação à parte física. E eu percebi isso e fui atrás de alguns dados interessantes que eu vou te mostrar agora nesse vídeo, para você entender a importância do preparo físico, da fisiologia, da preparação, e foi isso que derrubou a Argentina, e nós vamos falar sobre isso agora. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Pajé, essa é minha casa e essa é minha cachorra que vai ficar nesse vídeo aí com a gente. E o que eu percebi ontem foi o seguinte, rapaziada. Eu já estava achando a Argentina preguiçosa desde o primeiro jogo da Copa, né? Então eu fui observando que durante a trajetória da Argentina, ela pegou muita baba. E aí, assim, dava para ver claramente que a Argentina não correu nenhum jogo, ela correu mais do que o adversário dela. E eu fiquei com isso na cabeça. E ontem, no jogo da Espanha, como a Espanha amassou muito, ficou muito claro a diferença física dos dois times. E aí hoje eu acordei de manhã e fui procurar duas coisas que eu achei importantes. Primeiro, a distância percorrida total da Argentina, ou seja, quanto que a Argentina correu durante essa Copa do Mundo. A média de idade dos times, isso aí ficou claro, a Argentina é o time mais velho da Copa. A Argentina tem média de idade aí de 29,79 anos, ou seja, quase 30 anos de média, seus jogadores. Só para você ter uma ideia, a média de idade da Espanha é 26,19, ou seja, quase 5 anos a menos do que o time da Argentina. E apenas seis jogadores da Espanha têm mais de 30 anos. Então é um time mais novo e no final das contas isso parece ter feito muita diferença. Primeiro a gente vai contextualizar duas coisas importantes. A Argentina só pegou baba nessa Copa. Pode falar assim que não, teve jogo duro contra o Egito, teve jogo duro contra Cabo Verde. Mas, gente, é Egito e Cabo Verde, né? Não pegou nenhum adversário assim, dos brabo, até chegar na semifinal. E a semifinal foi contra quem? Foi contra a Inglaterra, né? Semifinal da Argentina. E assim, então foi só a Inglaterra, e mesmo assim foi só lá no último jogo. E os dados de distância percorrida da Argentina faz com que a gente comece a pensar que o time mais velho, né, realmente ter um time mais velho fez diferença na final dessa Copa do Mundo. Vou te dar um exemplo agora. Durante os 7 jogos da Argentina, e aí que tá, cara, a Argentina correu mais que a Espanha durante a Copa inteira. Olha pra você ver que loucura. Durante os 7 jogos da Argentina, eles percorreram 813 quilômetros no total, e a Espanha percorreu 799 quilômetros no total. Ou seja, a Argentina correu 14 quilômetros a mais do que a Espanha durante a Copa inteira. Só que a Espanha correu mais rápido. Olha para você ver que dado interessante. Ó. A média de quilômetros por hora que a Espanha correu é 6,08 e a Argentina 5,06 quilômetros por hora. Até aí, beleza, porque é uma média, entendeu? Então, sim, na média está bem parecido. Só que quando a gente vai olhar corridas, né, de alta velocidade, o número já começa a dar uma diferença muito grande. Ó. A Argentina, em alta velocidade, percorreu 8.119 metros, né, ou seja, 8 quilômetros, 119. E a Espanha percorreu 8 quilômetros, 836. Então a Espanha correu mais rápido do que a Argentina, foi mais intensa do que a Argentina. E aí quando a gente vai olhar para sprints, né? Sprints, como é que a gente vai definir sprints aqui? Como é que vou definir isso aqui para você? Quando eu falo sprint, é corrida acima de 25 km por hora, entendeu? Sprint mesmo, pau quebrando. A Espanha fez 3.121 sprints e a Argentina fez 2.854 sprints. Ou seja, a Argentina correu mais em distância percorrida total, só que a Espanha foi muito mais intensa, muito mais intensa. E isso explica, né, como é que foi o jogo. Pô, a Argentina não deu um chute no gol, foi dominada completamente. E esse é um reflexo da Copa, tá? Esses dados aqui são gerais da Copa, isso aqui durante a Copa inteira. Então ontem, rapaziada, correu o time mais bem preparado fisicamente. Ganhou o time mais bem preparado fisicamente. Ganhou o time mais intenso. E ganhou o time que estava preparado para estar ali e jogar no sol, porrada, o time mais novo. Isso ficou muito claro, principalmente no segundo tempo. Desde o primeiro tempo, a Argentina já estava sendo amassada completamente. Só que no segundo tempo piorou, certo? A Espanha teve mais chances ainda. E na prorrogação, cara, que todo mundo já estava vendo que a turma da Argentina estava morta. E agora, olha pra você ver que loucura. O Messi, eu tô com o dado aqui do Messi.
O Messi é o cara. Por que que ele é o cara? Porque ele foi o jogador que menos correu de todos. O Messi corre apenas 6 quilômetros por jogo. E ele foi o cara mais decisivo da Copa. Pra você ver como é que o cara realmente é extraordinário. Ele correu em média 6 quilômetros por jogo. Um jogador dos pica aí, dos carregadores de piano, corre 12, corre 13. Ou seja, o Messi corre duas vezes menos do que um jogador comum, normal, só que ele fez duas vezes mais gol e decidiu duas vezes mais. Então, realmente, o cara é pica. Só que, num jogo igual esse, onde você tá jogando com um time mais novo, com um time que corre mais, com um time que corre mais rápido, tá na cara que você vai perder o jogo. A não ser que você, tipo, a não ser que você tenha o Messi, né? Que você vai tirar dois, três coelhos da cartola lá. Era o que estava acontecendo todo o jogo com a Argentina, só que infelizmente nesse último jogo aí anularam o Messi. Infelizmente nada, mano. Felizmente, ninguém queria que a Argentina ganhasse não, a não ser os argentinos. Entendeu? Brasileiro aí que fica torcendo pra Argentina, pelo amor de Deus. É igual o cruzeirense torcer pro Galo, atleticano torcer pro Cruzeiro, flamenguista torcer pro Vasco. Entendeu? Isso não faz o menor sentido, isso não entra na minha cabeça. Ah, mas eu gosto do Messi, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Cara, como é que eu vou falar um negócio pra não te ofender? Entendeu? Como é que eu vou falar aqui? Não dá pra torcer pra Argentina. Eu vou parar essa questão aqui de torcedor do Messi, vou parar aqui. Mas o ponto desse vídeo é, e eu tava falando isso desde o início da Copa, ganhou o time mais preparado. Entendeu? A Argentina só chegou nessa semifinal porque só pegou baba. Se tivesse pegado o time bom, não tinha chegado. E aí você vai falar assim: ah, mas Cabo Verde surpreendeu. Ah, Egito surpreendeu. Gente, é time ruim. É time ruim. E todos esses times aí correram mais que a Argentina, tenho certeza absoluta. Correram mais no sentido de correr mais rápido. Olha pra você ver que loucura. A Argentina correu 813 quilômetros, a Espanha 799 na Copa toda. Só que a Argentina andou esses 813, entendeu? Ela caminhou, ela andou mais devagar. O jogo dela é mais lento, ela andou mais dentro de campo do que correu. E foi por isso que ela perdeu, ué. Isso aí é claro, ué. Entendeu? Aí o último jogo, 4 horas da tarde, lá era 5 horas, né? Que é uma hora na frente. 5 horas da tarde, estádio aberto, sol rachando. Parece até brincadeira, parece até que a turma fez isso de propósito para a Espanha ganhar o jogo. A Argentina não jogou nenhum jogo em estádio sem ar-condicionado. Todos os jogos dela foram. A maioria foi de noite, e quando era de noite era estádio aberto, mas quando era de dia era estádio fechado com ar-condicionado. Então eles nem estavam acostumados com essa pancadaria aí de intensidade, com sol, calor, pau quebrando. E a Espanha não, cara. A trajetória da Espanha foi mais pedreira. A Espanha tirou a França. Entendeu? Os caras chegou ali realmente para massacrar a Argentina, massacrar. E o único perigo que tinha era o tal de Lionel Messi. E como ele não fez nada, absolutamente nada, aí não deu para a Argentina. Um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui também é o seguinte: imagina se é o Neymar nesse jogo, caminhando 6 quilômetros, não faz nada. Pô, o brasileiro hoje tava puto, enchendo o saco, criticando o Neymar e falando do cara, falando isso, isso e aquilo. Cara, o Messi correu 5 quilômetros no jogo ontem. Andou, né, no caso, né? Porque nem correr, correu. E não fez absolutamente nada. E ninguém fala nada, e beleza. É muito doido como é que o brasileiro trata o ídolo, como é que o argentino trata o ídolo. Aí você vai falar: ah, mas Neymar, não sei o que tem, não sei o que tem. Era o melhor que tinha, gente. Não tinha outro, não. É esse aí que você tem que bajular ele, fazer com ele, igual os caras da Argentina fazem com o Messi. Entendeu? Tinha que ter feito isso. Ah, mas o Neymar não é bom igual o Messi. Eu sei que é bom, ué. Entendeu? Eu sei que é pica. Você tem que arrumar um time pra jogar em sua função. Eu sei que tem que time ter ido pra Copa do Mundo. Então, comecei falando um negócio, acabei falando de outro. É porque eu fico puto, mano. É síndrome do cachorro vira-lata mesmo. Entendeu? O Messi não arrumou nada ontem, nada. E a Argentina só pegou baba, baba. E correu menos do que todos os adversários dela. A Argentina não teve um jogo que ela correu mais que o adversário. Entendeu? E aí cai naquele negócio. Não correu por quê? Será que é porque é mais velho? Será porque não dava conta? Será porque é porque tinha o Messi mesmo? Entendeu? Que a qualquer momento o cara ia decidir o jogo. O que não dá pra negar é o seguinte: o Messi é o pica, entendeu? O Messi realmente é o pica. Ele correu menos que todo mundo durante a Copa inteira e fez mais gol que 99%. Só o Mbappé fez mais gol que ele. Entendeu? Então realmente ele é muito bom. A segunda coisa, esse time da Espanha aí vai chegar para outra Copa do Mundo também muito forte, porque a média de idade é baixa, entendeu?
Provavelmente quem puxa essa média de idade para cima é os 6 caras lá, que são acima dos 30, então essa galera nem deve jogar a próxima Copa. E se o Messi fosse brasileiro, a turma estaria criticando ele também. Se o Messi fosse brasileiro, tinha fã-clube aqui para destruir o Messi, igual tem para destruir o Neymar. Se o Messi fosse brasileiro, a turma ia ficar enchendo o saco dele, igual fica enchendo o saco do Neymar. Entendeu? Aí ontem, um monte de putinha do Messi. Ai, Messi, Messi. O brasileiro torcendo pro Argentina. Isso não entra na minha cabeça, não. Isso é coisa de maluco. Entendeu? Isso é coisa aí do... Isso é mulher de malandro, mano. Entendeu? Acho que hoje em dia, acho que a gente nem pode falar isso, mas antigamente tinha esse termo. Ah, mulher de malandro. Eu vou nem falar isso, velho. Senão eu vou ser cancelado essa porra. Mas é isso, entendeu? O vídeo de hoje é sobre esse dado importante. A Argentina perdeu porque correu menos, cara. A Argentina perdeu porque correu menos a Copa inteira. E não correu menos, não foi porque quis. É porque não tinha capacidade física para bater de frente com as mais do mundo. Não tinha como. Entendeu? Ia perder para Espanha, ia perder para França. Se tivesse outra que tivesse correndo mais, ia perder também. Outra de saco, entendeu? Sacuda, seleção sacuda. Seleção das picas. Perderia até pro Brasil. Eu acredito que até pro Brasil ia perder. Porque o futebol de hoje é correr, filho. É correr no sol, pau quebrando aqui, ó. Bate, estaca o tempo inteiro. E aí, ontem, depois que eu assisti o jogo, eu fiquei com isso na cabeça. Falei assim, amanhã eu vou acordar cedo, vou pesquisar os dados de distância percorrida da Argentina e distância percorrida em alta velocidade. Porque eu tenho certeza absoluta que a Argentina não ganhou porque ela correu menos, velho. Natural, entendeu? O time que corre menos hoje em dia no futebol perde, velho. Isso aí é claro, velho. A não ser que você tenha um extraterrestre igual o Messi, né? Que, pô, se o cara ficar sozinho ali na zona Messi do jogo, ele decide o jogo. Senão a Argentina tinha saído muito antes. Tinha saído contra Cabo Verde, tinha saído já contra o Egito, não tinha passado. Nem sei quem foi os adversários da Argentina direito. Mas foi isso que aconteceu, certo? Tava claro que ia perder o jogo ontem. Então, rapaziada, é o seguinte, eu não tô feliz aí porque a Espanha ganhou também e eu queria era que o Brasil tivesse ganhado. Então, que se foda aí também, a Espanha, entendeu? Eu queria era o Brasil, mas como não teve jeito, agora o que a gente pode fazer é esperar a próxima. Beleza? Então fica aí com esse dado e uma coisa importante. Hoje em dia, futebol, se não correr, não ganha. Você que gosta de jogar futebol amador aí, ó, você vai jogar esses campeonatos que vem agora no segundo semestre, assina em time que corre, porque se não correr, não vai ganhar. E eu sou dono de cometer esse erro aí, cara. Eu até parei de jogar bola por isso. Porque tava assinado num time aí que o time corria menos que os outros adversários todos, eu perdia todos os jogos, né? Cara, tem lógica, é isso. Se jogar num time que o seu time corre menos que todos os outros adversários, você vai perder todos os jogos. Não tem como você ganhar, não. A não ser que o seu time tenha um Messi e o meu não tinha. Então não tem como. Aí não tem como ganhar. Futebol é correr, gente. Futebol é correr, que ó, bate, estaca, porrada, cabeçada nos outros e carrinho. Entendeu? A Argentina tinha tudo, menos a parte física. Não tinha parte física para ganhar essa Copa. Não tinha. Ainda bem que não ganhou. E o time da Espanha, além de correr muito, os caras bons, os caras não desfaz da bola, os caras defendem com a bola. O treinador careca lá, bom pra caramba. O treinador tá na seleção de base lá desde 2021, que o cara tá metendo marcha lá na 21, não. Desde 2017, sei lá, que o cara tá na seleção de base da Espanha. Ele assumiu no final da Copa de 2022, 2 dias depois que acabou a Copa de 22, ele assumiu e aí mudou a Espanha. Entendeu? Trouxe os caras novos, trouxe os caras aqui, ó, que dá porrada, trouxe os caras que cadenciam o jogo. Cara, bonito ver a Espanha jogar. Pena que os caras também são chatos, não gosto de espanhol, não. Não é assim, não gosto de jogador espanhol, né? Eu gosto só do jogador brasileiro. Entendeu? De repente ali um colombiano, paraguai, alguém da América do Sul. Que fora isso, cara, só torço pro Brasil. Que não tem isso aí de ficar torcendo pra outros times. Vou torcer pra Argentina, vou torcer pra Portugal, vou torcer pra ninguém, mano. Eu só torço pro Brasil. E se o Brasil não ganhar, pra mim não serve. Certo? E esse é o vídeo de hoje. Então, rapaziada, eu sei que joga futebol aí, eu já fico com isso na cabeça. Se o seu time correr menos que o outro time, você vai perder. Não tem como ganhar, certo? Isso é claro. Aconteceu isso na Copa do Mundo. A Argentina até percorreu uma distância maior do que a Espanha. Só que a Espanha correu 2 vezes mais rápido. Deu 2 vezes mais sprint. E aí amassou a Argentina do jeito que a gente viu ontem. Certo? Se você gostou dessa análise aqui,
fisiológica, que isso é uma análise física, entendeu? Não tô falando aqui de qualidade, não. Tô falando que uma é mais nova do que a outra, uma correu mais do que a outra, ganhou a mais nova que correu mais. Fato, acabou. Ponto final, certo? Não tinha discussão. Forte abraço, então, sincero e leal. Comenta aqui pra mim o que você achou dessa análise e o que você achou do jogo. O que você achou do jogo Espanha e Argentina ontem. Deixa eu saber aí qual que é a sua opinião e eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, sincero e leal. Tamo junto. Valeu.